Meus amados irmãos em Cristo Jesus e a todos os internautas, todos os irmãos que estão acessando a nossa live, com muita alegria eu vos saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a vocês estar compartilhando juntamente conosco, permaneça nos ouvindo. Certamente o Senhor falará conosco, todos nós, esta noite, porque Ele tem compromisso com o seu povo, com a sua santa igreja. Quero agradecer a nossa irmã Eutaíse, nosso irmão Emerson, foram minhas ovelhas ali na Boa Vista, muito nos ajudaram, são músicos profissionais e eu louvo pela vida de vocês. Vocês continuem servindo ao Senhor. Vai nessa tua força, aproveite as vossas juventudes para servir ao Senhor. Glória a Jesus. Uma geração vai, outra geração vem, e a igreja continua a passos largos, cumprindo a sua missão na terra, evangelizando. Mesmo caso, os pastores sempre eles passam, chega um tempo em que vão cumprindo seus ministérios e Deus vai levantando outros. Assim foi com Israel. Vinha-se um homem, um juiz, julgava Israel por um tempo, envelhecia ou falecia, Deus levantava outro, e assim sucessivamente. Vieram a época dos reis, de igual modo. Falecia-se um rei, Deus levantava outro. Eu falo do compromisso que Deus tem com o seu povo. Deus, Ele prometeu, disse, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glórias a Deus por isso. Louvo ao Senhor. Meus amados, hoje é o nosso culto de doutrina, não é? Nós temos o costume de doutrinar os irmãos, não é? Presente, né? E a gente doutrinar a igreja, não é? Sem estar vendo, é assim uma coisa nova, um tanto diferente, né? Quando a gente está vendo assim os irmãos, olhando assim na face dos irmãos, isto dá para nós pastores assim, um sentimento bom, vendo os nossos irmãos, aquela comunhão, aquele aconchego, aquela coisa boa. Irmãos, isso é muito importante para o pastor, estar em contato com as suas ovelhas, né? Eu estou como aquele pastor que fica lá em cima do monte, e as ovelhas bem distantes, né? Ele apacentando elas, gritando, né? Tão longe, umas que ele nem vê, né? Tudo bem, mas louvamos a Deus por esse sistema que nós temos, que possamos chegar a muitos amados irmãos em Cristo. Meus irmãos, certamente não tomarei muito tempo, não é? Com os nossos irmãos, mas nós vamos meditar nesse texto em que o nosso irmão Valdécio Alves leu, sobre Israel, sobre o arrependimento, que houve necessidade na época em que Israel se encontrava. Ora, Israel estava sendo julgada naquele tempo, naquela época,
por Samuel. Samuel estava iniciando, né? Iniciando. Eli, o sacerdote, e que antes governava Israel, juntamente com os seus filhos, deixaram o povo muito à vontade, e isso trouxe um grande prejuízo aos hebreus, a Israel, o povo da promessa, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, povo este que Deus o cuidara de uma forma tão maravilhosa, dando a eles uma libertação de jugo de outras nações. E Deus deu para ele pessoas que o cuidassem. O que acontece às vezes, quando o rebanho não é bem cuidado, em que o pastor não cumpre o seu ministério, o seu chamado para com Deus, que não dá um exemplo de um líder, o povo começa a tomar decisões, começa a fazer aquilo que eles acham que é conveniente, porque o povo ele gosta sempre de ter o seu líder atuante. Isso é toda a igreja. Ter um líder que seja exemplo e que seja atuante na obra, que possa os ensinar, conduzir, que seja respeitador e que também seja respeitado. Quando isto acontece, a igreja está numa sintonia com o pastor. Deus abençoa, a obra prospera. Eli se descuidou-se muito, juntamente com os seus filhos. Não vou tecer aqui comentário, não está inserido nesse texto, né? Só comentando um pouco atrás, a ponto de que os filisteus, uma nação vizinha, que era inimiga de Israel, que era ferrenhamente contrário aos israelitas, porque eles tinham muitos deuses, tinham o seu deus Dagon, que era o seu Deus, e Eli não se cuidou e eles vieram e lutaram contra Israel, porque Israel se tornou vulnerável. Os irmãos sabem que Israel era um povo, quando ele estava em comunhão com Deus, nação nenhuma se sustentaria diante do povo de Israel. Foi assim que Deus disse para Samuel: olha, Samuel, ninguém vai se deter diante de vocês, ninguém vai suportar, eu vos darei esta terra. Olha, Josué, aonde você botar a planta do teu pé, eu te darei. Você vai julgar estas nações. E Josué, ele o fez assim. E Deus era com Josué, foi com Josué, como foi também com todos aqueles que se submetiam à sua palavra. Porém, o sacerdote Eli não cuidou e o povo entrou por outro caminho, começou a se misturar, e tomar para si mulheres filisteias e vice-versa. Então, não deram conta de que estavam aos poucos se rendendo ao inimigo. Quando o cristão
começa a desprezar a doutrina do seu Deus, começa a se envolver com coisas deste mundo, dá-se início aí uma decadência na vida espiritual daquele cristão. E então o que aconteceu? E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após ao Senhor. O lamento de Israel é porque os filisteus guerrearam e levaram a arca, que era o símbolo de Deus no meio do povo de Israel. Com a presença da arca, o povo jubilava. Com a ausência da arca, o povo chorava, clamava, se lastimava. Eles se misturaram, perderam a proteção de Deus, porque não enveredaram pelo caminho que Deus queria. O certo é que levaram a arca para o seu país, os filisteus, e puseram na casa do seu Deus. Houve uma grande perca para Israel, perderam-se muitos homens, os filisteus o destruíram, derrotaram, tomaram cidades, levaram a arca e puseram na casa do seu Deus. Só que Deus é santo, Deus é puro, Deus não se deixa se levar, Ele continua Deus. Eu posso ser infiel a Ele, mas Ele continua sendo fiel. Seu nome é fiel. Puseram a arca na casa de Dagom, e o certo é que Dagom amanheceu o dia com o rosto em terra, caiu diante da arca de Deus. Quando os seus sacerdotes chegaram pela madrugada, estava Dagom caído. Levantaram o bicho de novo, botaram lá no lugar. No dia seguinte foi pior. Caiu, quebrou a cabeça, quebrou os braços. Isso acontece com quem adora esses tipos de deuses aí que são conduzidos por mão de homem. O nosso Deus é fiel e vivo e atuante na vida do seu povo. E eles disseram, vamos tirar daqui, vamos levar para outra cidade. E eu chegando lá, haja prejuízo. Deus começou a ferir os filisteus com hemorroidas e com pragas de rato. Ah, irmãos. E se estendeu no meio dos filisteus de uma tal maneira que eles não suportaram. E já tinham passado já uns 6 meses com essa arca, e aonde Deus chegava, Deus punia aquela nação, as cidades. Então tomaram conselho entre eles, vamos devolver, não está dando certo não, vamos devolver essa arca. Então vieram e devolveram a arca e ficou nos termos de Israel, nesta cidade, neste lugar por nome de Kiriat Jearim, e ali receberam com muita alegria e foi uma felicidade, e consagraram o sacerdote para ficar acompanhando a arca, tinha que ter, e ficou ali por 20 anos, e Israel continuava lá, sem a arca, porque ficou nos termos, mas não veio para o seu lugar. Porém,
esse pessoal começou a lastimar-se, a chorar. Aí se lembraram de procurar o homem de Deus. E vieram o homem de Deus a Samuel. E falaram com Samuel. E Samuel disse: realmente é possível. Agora, se houver um arrependimento no meio de vocês, se houver um arrependimento, porque do jeito que vocês se encontram, não dá certo. Com as vidas irregulares de vocês, essa vida misturada de vocês, essa desobediência de vocês, o Senhor não se agrada. Vocês têm que tomar uma posição. Se vocês se comprometerem de tomarem uma posição, eu orarei por vocês. Então falou a Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, voltasse ao Senhor, porque eles estavam fora, eles andavam nos seus próprios caminhos, eles haviam esquecido os mandamentos de Deus, e andar pelos seus próprios caminhos, achando que estava certo. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, eu acho que deve ser assim, e por aí vai. Talvez tenha acontecido com alguns de vocês. Não, eu vou fazer do meu jeito, assim também dá certo. Eu também tenho Deus, eu também sou filho de Deus, eu também faço parte da igreja, e começa a agir de formas estranhas, em que Deus não se agrada. Deus tem um padrão para o seu povo: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E Jesus disse: aprendei de mim. Jesus, o maior exemplo de um ser santo aqui na terra, palmilhando no meio dos homens, andando no meio dos homens. Deus tem os seus modos de tratar. Ele não admite. Você pode até achar que tem razão ou que está certo. Se não for em conformidade com esta palavra, meu irmão, se não for em conformidade com esta palavra, minha irmã, meu ouvinte, Deus tem o seu padrão, Deus tem a sua forma. E o compromisso de Deus para com você é se você permanecer nos seus caminhos. Por isso que Samuel disse: se vocês se converterem ao Senhor, Samuel deixou muito claro: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Ora, se tornaram idólatras, se misturaram com aquelas nações, tomando para si mulheres, né? Habitando ali na sua fronteira. Os homens de Deus, os filhos da promessa, começaram a cobiçar outras mulheres, começaram a olhar com outra forma de olhar para aquelas mulheres, e foram se afeiçoando, foram se aproximando, e foram tomando para si, certamente, mulheres aprazível aos seus olhos,
certamente mulheres bonitas, é o que dá para entender, e foram tomando para si. E isto foi trazendo uma mistura, foram nascendo filhos misturados, mestiço. E as mulheres foram induzindo aos seus maridos a adorarem os seus deuses. Quando se entra por este caminho, por exemplo, Salomão se embriagou exatamente porque enveredou por este caminho. Por este caminho. Porventura, não havia mulheres em Israel, nas suas tribos, da sua linhagem, e eles foram procurar. E o certo é que foram adentrando e foram se multiplicando, e muitos anos se passaram, e as casas deles estavam cheias de Baalins e Astarotes. Baalins vinha de Baal, que era deuses, e Astarotes era uma deusa feminina dos filisteus também, que era deus da fecundação, era da procriação, era uma deusa em que para tudo eles tinham Deus. E o certo é que esses deuses eram adorados, eram venerados, eram feitos súplicas a eles. E as mães certamente ensinavam aos filhos a adorarem, como também os filisteus que casavam com as hebreias também. Então o certo, irmãos, é que estava ali uma mistura, e Deus não gosta de mistura. Esse negócio de um cristão deixar a sua igreja, as jovens da sua igreja, e procurar lá no meio dos filisteus mulheres para si, dizendo que tanto faz, que vai ganhar ela para Jesus, porque isso, por aquilo. Isso é negócio para crente desviado, que não obedece a Deus, que não obedece à doutrina da sua igreja, que entra por outros caminhos. É perigoso, às vezes até, em alguns casos, de outras igrejas, entre aspas, que não tem uma doutrina em conformidade com a palavra, e tem crente que fica procurando, ei meu irmão, acorda, abra bem o olho. Israel sofreu muito por causa disso. Sansão foi um exemplo. Sansão foi um exemplo. Não deu certo. Não vou nem tecer aqui a história de Sansão. Salomão, apesar de ter tanta sabedoria, e Deus foi tão glorioso e maravilhoso com Salomão, entrou por este caminho. Deus não tem compromisso com quem anda errado. Aleluia! Deus não tem compromisso com quem anda errado. Desperta para isso. Deus não gosta de mistura. Não venha com essa que você é crente se você não obedece à palavra. Crente é aquele que crê e obedece. Quem não obedece, ele pode ser qualquer outra coisa, menos crente. E se for daquele desobediente, que também não tem promessa para quem é desobediente. A promessa para quem é fiel e justo. Não venha com as suas vaidades pessoais, com as suas vaidades de jovens, de querer fazer uma escolha sem Deus estar no meio. Isso é perigoso, não dá certo. E eles tiveram grande prejuízo por causa disso, porque Deus não adota mistura no meio do seu povo. Deus escolheu para si um povo especial, zeloso de boas obras. Esse é o povo de Deus.
O seu exemplo, as suas características são diferentes. Seu modo de viver é diferente. Por onde ele passar é diferente. Crente é diferente. Ovelha é diferente de bode. Até os cheiros são diferentes. E Jesus falou sobre uma apartação que vai haver. Assim como o pastor aparta do bode e as ovelhas, vai ser naquele dia. Cuidado para você não ficar do lado dos bodes. Desperta. Esta palavra é para você mesmo. Pode não ser fácil de engolir, mas engula que é bom. Pode até ser amargoso, mas vale a pena. Tenha cuidado da sua vida espiritual, que não adianta você ter tanto tempo de crente até cantar na igreja, servir, fazer alguma coisa e depois ir para o inferno. Eu estou lhe advertindo como pastor. Cuidado na tua vida espiritual. Israel não teve cuidado, se misturou, encheu a sua casa de deuses. E agora foi derrotado pelos filisteus. Foi tomada as suas cidades, eles ficaram à mercê e sofrendo muito. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram ao Senhor. Decisão sábia. No tempo certo, ainda no ponto de corrigir. Deus está pronto para receber todo aquele que se arrepende. Ei, ainda há tempo para você, meu irmão. Aquela vidinha que você vai levando, que eu não sei, que seu pastor não sabe, que alguém não sabe, Jesus sabe. Ainda há tempo. Cuidado nesta tua vida que você está levando. Tenha cuidado. Está diante de Deus conforme Deus quer? Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Não está? Se corrija. Renuncie. Faça como Israel. Se arrependa. Ora, vocês se lembram de Absalão? Filho de Davi. Bem interessante isso. Era filho do rei, era, muito respeitado no reino de Davi. Diz a Bíblia que era homem bonito, os cabelos eram bonitos, era, filho do rei. Davi queria um bem a ele, rapaz. O rei gostava dele, mas o coração de Absalão não era reto. Às vezes você diz, eu sou crente, eu sou filho do rei, mas você faz a vontade do rei? Ou você é aquele que mete a mão no prato como Judas? Quer trair o seu próprio rei, comendo com ele no prato, comendo com ele na mesa, andando com ele todo dia. Às vezes você pode vir para a igreja todo dia e se diz até ser filho do rei, mas como é seu coração? Isto é para você fazer uma reflexão. É você que tem que fazer a reflexão. Como está teu coração? Esse mesmo Absalão se levantou contra o rei, quis até reinar. Ora, o que interessa a Deus na minha e na sua vida é encontrar frutos. É encontrar frutos. É o que Deus interessa encontrar na nossa vida, algo que Ele seja glorificado. Absalão era filho do rei. Era uma árvore bonita, frondosa, mas só tinha folha. Era igual a pavão, só tinha boniteza. Seu coração não era reto. Levantou contra seu pai, se prostituiu com as mulheres de seu pai,
Arranjou até alguém para andar juntamente com ele, porque todo crente desmantelado geralmente tem outro crente desmantelado igual a ele, que anda junto com ele, concordando com ele, e não tem coragem de dizer a ele que ele está errado. É como dois periquitos comendo numa quenga, tudo junto. Não tem coragem de levantar, vai dizer, você está errado. Israel entrou por esse caminho porque Eli não teve coragem de dizer que estava errado. Os filhos de Eli se misturaram e Eli não corrigiu. Perdeu seus filhos, morreu seu filho, morreu sua nora. Foi um desmantelo naquela família. Porque não andava em conformidade com a palavra de Deus. Porque não foi corrigido no seu tempo. Você tem que ter cuidado. Se você é filho do rei, se comporte como filho do rei. E onde você chegar, o rei é glorificado na tua vida. Oh, coisa linda, maravilhosa. Oh, moça crente, oh, rapaz crente, oh, homem crente, oh, mulher crente. A gente vê logo a diferença só em olhar. Isso é lindo. Deus é glorificado. Glórias ao nome dele. Absalão não era reto, só tinha aparência, vivia de aparência, e achando que o viver em aparência era tudo, era aplaudido no reinado, era respeitado, era filho do rei, era assim. Não sei como você se acha, se viver de aparência, meu irmão, muda. Sai deste caminho, este caminho é perigoso. Este caminho tem laço de passarinheiro. Disse mais Samuel: congregai toda Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Coisa boa, quando tem um homem de Deus à frente, para interceder, para lhe ajudar, para estender a mão. Ei, meu irmão, estou aqui para lhe ajudar. Está precisando de quê? Fala, procura o pastor. Se tu és ovelha do meu redil, me procura. Estou aqui. Estou aqui para estender as mãos, para orar por você, para lhe ajudar. Está precisando de ajuda? Eis aqui seu companheiro. Que se você estiver errado, eu digo que você está errado. Porque quero você no caminho certo. Mesmo que você não goste, mas eu digo a verdade, que eu não vim para agradar a você nem a ninguém. Eu quero agradar ao meu Deus e dizer a meu irmão, isso é um gesto de amor que eu tenho para com você, ensinar a verdade. E dizer, meu irmão, esse caminho não está certo. Israel teve as suas percas, entre aspas, mas tiveram que abandonar para poder alcançar o caminho. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante ao Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Era tudo que Deus queria, que alguém se convertesse. Antes eles tiraram o que estava no meio deles que não agradava. Tiraram os baalins, tiraram os asterotes, tiraram tudo, devolveram, jogaram fora. Jejuaram, se arrependeram, certamente choraram muito, que geralmente o arrependimento é acompanhado com lágrimas. Quando alguém se arrepende, alguém tem um sentimento, ele recebe, ele dentro de si, ele se retalha todo, ele fica por dentro saturado mesmo, moído do seu pecado, chora, abre o bocão, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim que Bartimeu alcançou a bênção. Foi gritando mesmo, foi pedindo misericórdia. Ei, você precisa tomar algumas decisões na tua vida. Você que já tomou a decisão de seguir a Jesus, ele disse que aquele que for fiel até a metade do caminho,
É até a metade do caminho? Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta você começar bem e terminar mal. Não adianta você renunciar no meio do caminho, não! Já imaginou se Jesus tivesse renunciado àquela cruz pela via dolorosa, pela subida ao caveira? Ele foi fraco, desde o dia seguinte que apanhava, todo cortado, todo ensanguentado. Diz um hino que ele ia andando, e diz um cantor sacro, e aquele sangue quente escorrendo pelo chão, deixando marcas de sangue. Isso não lhe condói? O seu rei, o seu mestre pagaram um preço tão alto por você, não vale a pena seguir o exemplo, mesmo sofrendo, mas levando a cruz? É só até trocar por uma coroa, gente. Vai ter algum lucro para quem abandonar a cruz? Para quem jogar fora a esperança? Porque quis se misturar com algo que lhe chamou a atenção, do seu coração, dos seus olhos, dos seus ouvidos? Será que isso vale a pena? Isso é para você refletir. Israel se arrependeu. Depois que ele se arrependeu, se vocês forem ler aqui o texto seguinte, vai ver que eles investiram contra os filisteus novamente, e desbaratou mesmo, destruiu eles, tomou as cidades que antes eles tinham tomado. Foi só bênção, porque chamaram o profeta de Deus, chamaram a Samuel. Samuel orou por eles, porque eles haviam realmente se arrependido, ofereceu holocausto, sacrifício. Entanto que quando os filisteus chegaram, Samuel estava oferecendo o sacrifício, e Samuel disse: vai à luta. E eu digo para você: vai à luta, meu irmão. Vai dar mais um passo para frente. A vitória é nossa. É nossa vitória. Ele já nos ganhou no Calvário. Só depende de você agora. Levante a cabeça, guerreie. Não baixe a cabeça. Tire o que não se agrada da vossa vida, da sua casa. Procura ser um crente fiel ao Senhor nosso Deus. Seja fiel aos seus pastores, à sua igreja. Seja um crente evangelizador. Seja um crente que gosta de oração, que jejue. Seja um crente também que se compadece pelo necessitado. Seja um crente contribuinte com as suas responsabilidades, com os seus dízimos, com as suas ofertas também. Seja fiel em tudo. Porque afinal de contas, tudo há de passar nesta vida, mas o que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Meus amados irmãos em Cristo, Deus vos abençoe. Amém.